6h02. Olha, o vereador Alex Henrique de Itabaiana. Vamos lá, nós já temos linha telefônica o vereador Alex Henrique de Itabaiana. Ele que vai falar com a gente a partir de agora sobre uma possível afastamento dele da Câmara Municipal de Vereadores. Vereador Alex, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da emissora. Veja, eu recebi com surpresa uma notificação da Câmara de Vereadores de Itabaiana, essa notificação feita pelo presidente Breno, quando ele teria acatado um pedido de investigação de um suplente de vereador que não é parte interessada. Esse suplente de vereador, ele pediu uma investigação para apurar a minha elegibilidade nas eleições. E o presidente Breno de Vardo, então, me notificou, me deu um prazo de 72 horas, isso foi na última quinta-feira, me deu um prazo de 72 horas para que eu explicasse a minha elegibilidade no pleito eleitoral, já que, segundo essa denúncia, segundo esse pedido de investigação feito pelo suplente de vereador, eu teria ido para a eleição de forma ilegal. O presidente, então, na notificação, me deu as 72 horas e pedindo a explicação sobre a penalidade de eu não explicar do meu afastamento através de um ofício feito pelo próprio Poder Legislativo, pela própria Câmara de Vereadores, dentro de 72 horas, se eu não explicasse a minha situação, se não encaminhasse os documentos. Eu tomei como surpresa, já que não há nada disso previsto em regimento, não tem processo transitado em julgado, não tem nenhuma decisão judicial, enfim. E por isso que eu tomei como surpresa e fiquei sem entender. Mas a gente já apresentou toda a nossa defesa, inclusive uma denúncia sem fundamento, um pedido de investigação sem fundamento, já que o que ele diz lá nesse pedido de investigação, ele contesta a minha elegibilidade em virtude da época da eleição, quando houve a questão da minha eleição naquele momento, que houve que eu recebi um induto, em virtude do induto, de um processo que eu respondi a processo por calúnia e difamação, um processo que foi colocado em mim, foi colocado pelo então ex-prefeito, hoje prefeito Valmir Francisquinho, e que esse processo subiu, foi transitado e julgado em Brasília, e eu tive esse induto. E aí foi uma questão de eleição. E isso já, podemos dizer assim, uma matéria já vencida, já que a 9ª Zona Eleitoral de Itabaiana, ela atestou a minha elegibilidade, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, atestou a minha elegibilidade e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, também atestou a minha elegibilidade. Foi tanto que, ao atestar, me deu todas as minhas certidões, fui para a eleição, tornei-me o vereador eleito, o vereador mais bem votado do município de Itabaiana, e agora, 4 meses do meu novo mandato, a presidência da Câmara de Vereadores traz essa informação, pedindo documentações, pedindo esclarecimento de um fato que já não existe mais, sabe? Bom, o senhor acha que isso tem a ver, então, com o afastamento que o senhor teve no ano passado, aquela decisão judicial? Veja, então, volto a dizer, o pedido de investigação trata-se exatamente sobre isso. Sabe, ele pede para que eu possa explicar o porquê que eu fui candidato, o porquê que eu estava com a minha certidão. Ele contesta, pedindo a comprovação de o porquê eu consegui as minhas certidões. E aí eu não consegui entender, já que naquele momento, na eleição daquele momento, já que Itabaiana, Sergipe acompanhou toda a minha luta, que eu, aos 10 dias da eleição, foi que eu consegui, apenas 10 dias da eleição, eu consegui a minha certidão em virtude desse induto. O induto que, segundo o próprio, volto a dizer, segundo a 9ª Zona, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, me deixou elegível e apto a disputar a eleição. Eles estão contestando essas decisões. Veja, a Câmara de Vereadores da Itabaiana está colocando, através desse pedido de investigação, ela está pedindo, contestando essas decisões, inclusive uma decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Eu, de início, não consegui entender, já que o presidente ele não tem autonomia para tal, e ele deveria não ter nem acolhido esse pedido de investigação, já que é uma coisa sem nexo, sabe? Mas ele assim fez, acolheu o pedido de investigação, me deu um prazo para que eu explicasse,
e segundo o próprio documento que eu recebi da próprio Poder, eu tinha que cumprir esse prazo. Se não cumprisse esse prazo, se não comprovasse a minha elegibilidade, se não mostrasse a documentação, sobre o prazo de um afastamento, do possível afastamento. O que chama a atenção é que está aí no site para todo mundo ver. A Câmara de Vereadores não tem assessoria jurídica, não, já que, volto a repetir, eu tive a comprovação da 9ª Zona, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, quando naquele momento eu tive a minha candidatura homologada, depois eleito vereador, depois diplomado vereador, e agora me traz como surpresa um pedido de investigação que foi feito através de um suplente de vereador, suplente dos suplentes. Ele é suplente dos suplentes, já que ele também foi candidato agora nessa eleição, ele ficou em 28º lugar, e ele em 28º lugar entra com pedido de investigação para tentar caçar o primeiro colocado. Não consegui entender, já que ele não é parte interessada, e não entendi ainda mais o porquê o presidente acatou uma denúncia, um pedido de investigação como esse, que não tem nexo, nem fundamento nenhum, nem no judiciário, nem na lei orgânica, nem tampouco no regimento da casa. Vereador Alex, o senhor faz algum tipo de oposição ou tem alguma influência desse seu posicionamento nessa suposta perseguição, já que é a segunda vez que o senhor passa por essa situação de afastamento? Olha, veja, Itabaiana, ela tem sofrido, Itabaiana, a nossa cidade, o município de Itabaiana, ele tem passado pelo pior momento de toda a sua história. O pior momento de toda a história administrativa Itabaiana tem passado. E eu, desde o dia que cheguei, voltando agora para o segundo mandato, eu não tenho descansado em cobrar a Itabaiana que queremos. Para você ter uma ideia, nós estamos entrando hoje, dia 1º de abril, o 4º mês do ano de 2025. Existem escolas em Itabaiana que não teve um dia só de aula. Existem escolas em Itabaiana que não abriu as portas ainda, em virtude da falta do porteiro, em virtude da falta das estruturas. Enfim, o atual prefeito, Valmir Francisquinho, no seu primeiro mês de gestão, ele já fechou em Itabaiana 10 unidades de ensino, 10 escolas. Foram fechadas 10 escolas em povoados da Itabaiana, fechou as portas e pronto. E aí eu tenho visitado todas as unidades, as que ainda estão funcionando, as que voltaram a funcionar eu tenho visitado, as que fecharam a porta definitiva eu tenho visitado, as que falta ainda retornar às aulas eu tenho visitado. E o que eu tenho encontrado tem sido coisas de assustar. Eu tenho encontrado frango vencidos, escolas algumas sem nenhum tipo de merenda, as que têm merenda vencida, enfim, crianças com autismo sem ter o transporte, outras crianças com autismo sem ter o monitor, um caos total. E eu tenho denunciado isso, tenho denunciado no Ministério Público, tenho denunciado na própria imprensa, tenho denunciado nas minhas redes sociais. A medicação em Itabaiana tem faltado medicação de centavos, medicação de uso contínuo, enfim. Eu tenho feito o meu papel de vereador, que o vereador tem esse papel, deve fiscalizar, de cobrar, de direcionar, sabe? Eu tenho cobrado em Itabaiana os 56 milhões que foi direcionado pela DESO, 56 milhões da DESO, para Itabaiana, o que foi feito com esse dinheiro, enfim, tenho feito meu papel. E talvez por isso, eu acredito que por isso, tenham feito e estão tentando de tudo para me tirar do poder legislativo, para me tirar de fazer o meu papel de fiscalizador. Mas, como eu disse, né, ninguém muda a lei está aí, o presidente da Câmara ele não pode fazer isso, inclusive eu entrei com uma queixa-crime contra o presidente por abuso do poder, já que ele não tem autonomia de afastar vereador, aí fica fácil. A gente vai para a eleição, já como eu fui para a eleição, e uma luta tremenda, 10 dias de campanha. E dentro desses 10 dias de campanha, um filho de pobre, um homem que pegou carreira, gastou sapato como eu, consegui me eleger o vereador mais bem votado da Itabaiana, o mais bem votado do interior do estado de Sergipe, e estou fazendo meu papel de fiscalizar. E aí o presidente senta dentro de um gabinete e decide lá que Alex não é mais vereador. Peraí, não é assim não, tenha calma. Existe a lei para ser cumprida, existe sim regimento para ser direcionado. E aí, em virtude disso, em virtude dessas atitudes do próprio presidente, eu já entrei também com a queixa-crime contra ele. Mas tudo, e tenho certeza que vem acontecendo em virtude dessa fiscalização e desse trabalho sério que tem sido feito aqui no município de Itabaiana. Porque, sabe, eu não vou jamais, como vereador, ser cobrado, que a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. E foi a Alex Henrique que Jesus me deu o privilégio, através do voto do povo, de ser vereador. Então foi a ele que me deu o privilégio de poder cobrar, de direcionar. Então eu não vou chegar lá
na hora de prestar minhas contas com Deus, e Deus dizer, porque foi que você tornou-se vereador e não fez o seu papel? Não, eu não sou vereador para estar tomando cafezinho, não. De forma nenhuma, apenas no gabinete. E todo mundo sabe do meu perfil, e não seria nesse segundo mandato que eu seria diferente. Então, em virtude disso, eu tenho certeza que, em virtude disso, o poder está querendo me parar mais uma vez. Está querendo me tirar mais uma vez de fazer o papel, que é o papel de fiscalizar a coisa pública. Ô, vereador, o senhor apresentou denúncias gravíssimas aqui sobre, né, esse início de gestão do prefeito Valmir de Francisquinho. E a pergunta que ele faz nesse sentido é se existe alguma influência dele, o senhor imagina que existe alguma influência dele nessa suposta perseguição? Eu tenho quase certeza, sabe? Porque da outra vez foi ele quem lutou, foi ele quem direcionou, foi ele quem correu atrás, foi ele quem conseguiu tomar o meu mandato através de um processo que ele fez esse processo, colocou esse processo contra mim, um processo de calúnia e difamação, que fui condenado apenas por calúnia, e aí esse processo direcionou em Sergipe, perdi em Sergipe, subiu para Brasília, e um processo desse em Brasília, ele andou na velocidade da luz. Sabe, e aí naquele momento em que esse processo transitou em julgado lá no tribunal, eu entrei naquela lei da ficha limpa e perdi o meu mandato. Agora não tem sido diferente, o prefeito tem sido visto quase que diariamente na Câmara de Vereadores da Itabaiana, reunido com o presidente. Nós temos lá essas reuniões que são feitas com o presidente da Câmara, e o presidente toma, às vezes, algumas decisões loucas, podemos dizer assim, achando que pode tudo, apenas influenciado por ele. Mas, enfim, se estão fazendo isso para tentar me parar, não vão conseguir me parar. E por que eu digo que o prefeito tem influência, sabe? Porque Itabaiana e Sergipe talvez não conheça ainda por completo, mas Itabaiana conhece. Aqui quem se posiciona contra a Valmir de Francisquinho, ele tenta passar como rolo compressor por cima. É assim com a imprensa, quando me processou várias vezes, quando afastou outros radialistas, quando essa semana ele processou a esposa de Jamerson Machado, proprietário da Internet. Enfim, como tantos e tantos outros empresários, o próprio Aguinaldo Diverso, que naquele momento em que se posicionou contra, ele foi lá e embargou as obras de Aguinaldo. Itabaiana sabe que aqui quem se posiciona contra a Valmir, ele acha que pode fazer tudo, perseguir, maltratar e passar como rolo compressor. E atribui também esse momento de perseguição a ele, já que ele é aliado. O presidente é aliado de Valmir e por ser aliado, acredito que Valmir, por não conseguir me perseguir, eu uso o poder legislativo para que assim seja feito. Então o senhor aponta que outras pessoas já foram perseguidas também em Itabaiana nesse sentido político? Várias pessoas, agora mesmo, olha, agora mesmo, nós estamos tendo aqui um problema, já que no momento em que houve aquele evento do Natanzinho em Itabaiana, o Valmir tentou não proibir que a Internet estivesse lá no evento para divulgar o evento. Depois, agora, processando a esposa do dono da Internet. Nós temos aí Aguinaldo Diverso, o próprio Aguinaldo Diverso, que tem 500 casas paradas em Itabaiana, casas que estavam já 90% construídas, porque se posicionou contra. Olha, para você ter uma ideia, a gente precisa saber disso. Valmir de Francisquinho, quando ele saiu da penitenciária, quando ele foi preso, que ele saiu da cadeia, ele apenas pelo seu tio, o esposo da sua tia, ou melhor, o esposo da irmã da mãe, não ter entregue o cargo, já que naquele momento que ele foi preso, ele queria que todos entregassem o cargo. E esse esposo da tia dele era coveiro, e aí quando ele voltou, disse: o senhor não entregou o cargo não? É que eu queria que todos entregassem, todos os comissionados entregassem o cargo, para causar um caos. O senhor não entregou não? Eu disse: não entreguei não. Então, quem foi preso foi você, não fui eu, só por causa dessa declaração desse rapaz. Aí ele tirou o carro da tia com câncer, a tia fazia câncer, hemodiálise em Aracaju, precisava do transporte para ir, precisava dos estudos do município. Ele foi e tirou o carro da tia com câncer, ela ficou sem um tratamento, teve que fazer campanhas para conseguir, apenas porque se posicionou contra. Imagina, se ele é capaz de fazer isso com o tio, o Valmir que eu estou falando é o Valmir que chutou os Teles de Mendonça, José Teles de Mendonça e Maria Mendonça, que ele chamava como de mãe e de pai. Enfim, Valmir tem esse perfil. Ele, para chegar ao poder, ele não mede esforço, passa por cima de todo mundo, persegue todo mundo, e quem se posiciona contra, ele tem perseguido. A maior prova, volto a dizer, são radialistas da Itabaiana, quase todos que se posicionam contra são processados, quase todos que se posicionou contra é processado por ele. Enfim, são vários e vários casos aqui no município da Itabaiana que nós já temos provas e tem sido público e notório a perseguição que ele faz.
Ok, vereador, a nossa produção tentou contato diversas vezes com o presidente da Câmara Municipal de Itabaiana, mas nós não tivemos retorno nesse objetivo de querer ouvir os dois lados dessa história, mas é isso, ele não aceitou o nosso contato. A gente agradece sua participação e espaço aberto aqui no Jornal da Fã. Eu que agradeço a você, agradeço pelo espaço, dizer ao povo da Itabaiana, tranquilizar, uma grande audiência que vocês têm aqui, quero tranquilizar o povo da Itabaiana, quem nos ouve nesse momento, que estarei sim, porque tem divulgado muito fake news, Alex não vai estar na Câmara, Alex foi afastado, o que é uma mentira, sabe? Há uma força-tarefa para que isso aconteça. Há sim, há uma luta da turma do mal para que isso aconteça. Mas hoje estarei na Câmara de Vereadores, inclusive com projetos da minha autoria sendo discutidos, já que eu tenho hoje 3 projetos sendo discutidos no Poder Legislativo, enfim, fazendo o meu papel. O papel que é servir ao povo de Itabaiana, que é construir a Itabaiana que queremos. Volto a dizer, se o presidente Breno está fazendo isso por capricho, está fazendo isso por direcionamento, ou por inveja talvez, porque eu volto a dizer, eu sou filho de Itabaiana, foi aqui nessa terra que eu peguei carrego, gastei sapato, vendi picolé, sou filho de um motorista de Topic, sou de família humilde e sou vereador pela segunda vez, graças a Deus. E nessa segunda vez, o vereador mais bem votado do município da Itabaiana, sem precisar passar por cima de ninguém, apenas pelo meu trabalho, apenas pelo respaldo que o povo me dá. Se isso causa inveja, só tenho a lamentar, porque o meu trabalho continuarei fazendo, que é servindo ao povo da Itabaiana, servir. Um abraço a você e obrigado sempre pelo espaço. Outro vereador, Alex Henrique, obrigado por sua participação, vereador Alex Henrique de Itabaiana.